Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística e sou técnico em biomagnetismo médico. Bom, peço que dê o like, se inscreva se assim for de sua vontade, comente, compartilhe. Hoje o tema é uma reflexão, como todos os meus vídeos, né? Trazendo reflexões, nosso dia a dia, coisas que a gente vive, né? Que eu já vivi, que outras pessoas ao meu entorno vivem, estão vivendo, já viveram. E nós estamos num momento bem importante, né? Quando a gente fala de transição planetária, né? Para quem está dentro do contexto, de energias e tantas coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Muitas vezes a gente nem dá conta né, de tantas coisas, tantas mudanças que a gente está sofrendo, né? Seja no mundo inteiro, seja no nosso bairro, na nossa vida, nossa família. Está sempre mudando, sempre em transição, sempre buscando, né, nossos encontros pessoais. E nessa transição, nessa mudança toda que a gente tem o tempo todo, há momentos que realmente a gente quer fazer uma modificação. A gente está nessa energia, né? A gente está buscando melhorar, seja no trabalho, seja na relação com as pessoas, né? Conosco mesmo, né? Essa relação de um pouco mais de compreensão para onde nós vamos, o que eu estou fazendo, será que isso tudo tem a ver comigo? Ou se já acabou, né? Já acabou esse contexto e a gente quer fazer algo diferente. E a sensação que eu tenho tido ultimamente, eu venho já nessa... A gente vai falar um pouco hoje de limpeza energética, né? Quem está procurando esses conteúdos que está também numa transição energética, né? Eu já venho há algum tempo fazendo uma transição que é lenta, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, tem toda uma performance. E quando a gente está próximo a se reconhecer, vamos dizer assim, ou algo, você sente que tem alguma energia que vem no seu caminho, te favorecendo, né, te dando condições de você caminhar, de você fazer as ações. E você tem aquela nítida intuição que algo vai acontecer, algo grande, né? E às vezes o que é grande, né? O que é grande para mim pode ser que não seja para o outro, né? Uma troca de trabalho, uma oportunidade, né? Um relacionamento bacana com alguém, uma possibilidade de sair de onde você está e ir para um outro local, uma nova casa, comprar uma nova casa, né? Ou comprar um novo carro, trocar aquele carro, há muitos anos, né? Tem um apego, a gente tem muito apego, né? Às coisas, a objetos, a pessoas, muitas vezes. E muitas vezes também isso atrapalha a gente nessa vontade de ir, de fazer. Mas a gente sente, né? Esses dias eu tenho recebido muito vídeo, alguns vídeos, né? Ontem à noite mesmo eu recebi uma chamada de um vídeo de uma pessoa que eu nunca tinha visto, que ela estava falando exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. Ela falava muito do Deus,
Deus, do divino, né? Eu falo que é o Criador. E ela estava dizendo que quando ela teve várias transformações, né? E nessas transformações tiveram percas, né? Pessoas saíram da vida dela, né? Situações saíram do contexto que ela estava vivendo, ela saiu de contextos que ela estava vivendo, pessoas, situações que vão sendo convidadas a se retirar da nossa energia. E tem momentos que a gente fica abalado com isso tudo e você tem vontade de parar tudo e estacionar e não voltar o que você era, para o que você estava vivendo, mas também fica paralisado, não tem aquele plano de ação, como se ficasse congelado. Porque vai acontecendo tantas coisas junto, né? E as dificuldades, quando a gente está próximo e tem uma elevação energética, isso é verdade, porque já aconteceu várias vezes comigo. E eu vejo aí pelos vídeos, ontem mesmo vendo essa pessoa falando exatamente isso, quando parece que uma coisa está indo, vem algum sentimento, né, um chamado sabotador, nosso próprio, né, nossa mente, nosso ego, nossos medos, e tenta nos paralisar. Poxa, você está se esforçando, você está, né, botando energia, está estudando, está se organizando, está economizando para isso, para aquilo, né, está investindo. Pô, mas não está andando não, preste atenção. Você não está andando, você continua na dificuldade, você continua nisso, continua naquilo. E às vezes você está ainda na dificuldade, mas não é a dificuldade que você estava antes. Vamos dizer assim, ela diminuiu o grau. São dificuldades que você vai conseguir resolver mais rápido que aqueles outros pesos que vieram, né, em outras transições que você teve, né, que eu tive, que outras pessoas tiveram. Mas mesmo assim, aí esse ego, a gente fala o lado sombra, né? A gente tem o lado luz e o lado sombra. Esse lado sombra começa a colocar empecilhos dentro do seu ser para você ficar em dúvida. Pô, eu caminho, não caminho? Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que vale a pena eu botar tanto esforço, tanta energia nisso aí? E essa pessoa estava falando justamente isso. Uma coisa que eu estava pensando o dia todo. E aí energia atrai energia, frequência traz frequência. E antes de eu não ir, essa pessoa, esse ser veio falar sobre isso. E ela dizia, não desista. Não tenha dúvidas que a sua bênção está muito próxima. E por isso os sabotadores, as energias contrárias vêm para tentar te tirar o foco, tentar tirar a sua objetividade, né? Eu tenho muito de me recolher, então assim, eu fiquei 2 dias sem gravar porque eu estava precisando descansar também e me recompor e colocar todo esse meu pensamento com um pouco mais de clareza, né? E estudando também sobre isso, sobre essa minha dinâmica agora, que é colocar vídeos. Então às vezes também a gente precisa dessa pausa, né, de reflexão, mas não em sentido de eu vou refletir para desistir. Jamais. Eu acho que tudo que a gente inicia tem um projeto divino, sim, tem algo lá na frente que a gente ainda não está vendo, já está sendo, né, colocado conforme você coloca a energia, conforme você coloca a sua ação, né, as suas ações, para que aquilo que você quer realize. Vai acontecer sim os empecilhos, as dificuldades, né, os testes de quanto você está pronto,
está pronta. Você está se capacitando realmente para receber essa fonte de energia, porque o Criador, o Deus, seja o que for que a gente deu o nome, ele é sabedoria plena, né? Então, ele não vai favorecer a uma pessoa que ele vai pegar aquilo ali que ele está recebendo e 2 minutos jogar no vento, né? Se for dinheiro, você vai gastar com coisas supérfluas, não vai dar continuidade a projetos. Se é um lugar que você queira morar, queira comprar uma casa, um apartamento, e você ainda não está ainda pronto para viver dentro daquele contexto, daquela sociedade, naquele grupo. Então, todos são testes que a gente vai caminhando, vai, né, aos poucos, se reestruturando muitas vezes, vai colocando energia, vai rompendo as barreiras, vai mostrando ao universo, não, eu estou pronta sim, eu não vou desistir, eu não vou fraquejar, eu não vou pegar todo esse tempo, né, que eu me dediquei muitas vezes a fazer as curas que eu precisava, né, curas energéticas, romper vínculos, romper barreiras, né, de fazer nós, né, que já estavam ali dentro do contexto até familiar, às vezes, rompendo aqueles lacres todos, no final eu jogar fora, jogar no vento, e isso é importante a gente entender, porque os testes sempre vai existir, né? Dentro do contexto que a gente fala espiritual, a gente vence uma batalha, logo em seguida tem outra. Porque quantas vivências a gente já teve, quem acredita, né, em vida após morte, em reencarnação, quantas vidas a gente teve, quantas vivências a gente já viveu e quantas coisas a gente traz com a gente cada vez que a gente pega o elevador. Eu gosto muito de fazer analogia. Então, a gente pega o elevador e vai apertar, vamos subir, vamos descer, né? Vamos descer mais um degrauzinho para ter uma experiência mais densa, vamos subir através da nossa elevação, dessas aprovações que a gente passa, né? E a gente se aperfeiçoa cada vez mais, entendendo que nós somos corpo e espírito, né? Navegando nesse mundo, né, cósmico, onde a gente vem procurando experiências para crescer, né, expandir como mente, né, como consciência, né, como espíritos que somos, né, como energias que somos. A gente vem para expandir, né, o universo ele expande infinitamente e nós fazemos parte disso, então a gente veio para expandir, né, num contexto de expansão, seja profissional ou tudo, né? Porque é um contexto, né? A gente vive com todos os nossos, todos os tipos de vivência o tempo todo, é relacionamento, né, de casais, é relacionamento com a família, com os filhos, né, com os pais, né, com a sociedade como um todo, com o seu vizinho, né, com aquela pessoa, né, que atende você no mercado, perto da sua casa, numa farmácia. Nós nunca estamos sozinhos, né? A gente está sempre interagindo o tempo todo e essas interações às vezes são positivas, às vezes não tantas. E quando você entra nesse processo, né, de limpeza energética, eu vou procurar um terapeuta, vou fazer uma mesa radiônica, então você quebra alguns conceitos, algumas energias que estavam ali atrapalhando, então você dá mais um passo, aí você vai fazer uma barra de axis, né? Você vai para uma psicóloga, para um analista, né? Você começa a estudar um pouco mais do que faz bem para você, da sua alimentação,
né? Qual é a flora que te ajuda, né? No contexto físico, né? E mental e espiritual. Aí quando eu tomo um chazinho de camomila ou de água doce, nossa, me sinto tão bem. E a gente começa nessas mudanças, né? E a gente vai crescendo, vai expandindo, aí a gente quer trocar de trabalho, quer fazer, de repente, uma transição de carreira, ou aquele relacionamento com aquela pessoa já deu o que tinha que dar, porque é um ciclo, gente. A gente não veio aqui para ser eternizado, a gente veio para ter ciclos, né? E aproveitar aquele ciclo. É por isso tanto se fala no viver o hoje, viver o presente. O passado foi uma história, o presente é aquilo que a gente está vivendo, aquela oportunidade que eu tenho de vivenciar, de mudar, de transmutar, de fazer as minhas transformações, o meu crescimento físico, o meu crescimento espiritual, a minha expansão profissional é agora. Quando eu fecho o olho dormindo e acordo, já é outro tempo, né? O que eu deixei de fazer ficou para trás. Eu, né, pego aquilo ali, poxa, eu não fiz ontem, eu vou fazer hoje. E dou continuidade, né, nessa vivência, nessa história que eu quero viver, ou aquilo vai ficar lá atrás. E passou, é passado. Você não tem mais como viver. Você tem como pegar aquele título, trazer novamente para a sua vida e dar continuidade. Mas voltar aquele tempo, a gente não volta. Então, se fala tanto, né, contemplar, né, tirar um tempo para contemplar o que eu quero. Quem gosta de natureza, lá sentar na natureza, né, e uma peça que você tenha de um elemento dentro da sua casa, né, e você fica ali olhando para aquele elemento, aquela planta, aquela árvore, e trocar essa energia. E foi interessante porque no fechamento à noite chegou esse vídeo para mim falando exatamente o que eu pensei o dia todo. Quando a gente está perto em ter uma experiência melhor na nossa vida, uma conquista, seja profissional, financeira ou de relacionamento, você está engajando com um relacionamento com alguém, você está engajando com um projeto, né? Algo vem em pequenas, né, pinceladas para te tirar o foco muitas vezes, para te tirar o ânimo, para tirar a força, para tirar aquela vontade, né? E você fica, ai meu Deus do céu, aí hoje eu não vou gravar, não vou fazer vídeo não. Hoje eu não vou estudar, hoje eu não vou escrever. Hoje eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E aí começa aqueles empecilhos, aquela energia contrária, né, que não quer que muitas vezes que você se movimente, não quer que você saia do lugar, né, porque a gente vai falar do ego. O ego, ele veio para nos ajudar, né, botando medo, botando, né, o plano de alerta, mas ele também nos atrapalha a partir do momento que eu só ouço o que ele está falando, né. Eu não vou, por que eu não vou fazer? Né? 2 dias eu tive que fazer outras coisas. Então eu tive um motivo para sair daquilo ali, eu precisava daquele tempo para fazer outra coisa. Eu precisava descansar um pouco minha mente em relação, né, a tema de vídeo e tudo, e reformular o que eu quero dentro do vídeo, né, ou aprender, né, como eu fui ver outros vídeos para entender um pouco como isso funciona. Então você está aproveitando aquele momento também dentro desse contexto que você já vem caminhando. Então você não paralisou, você recuou, né, que às vezes a gente precisa ter uma estratégia de recuar. Peraí, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou sentindo que está muito repetitivo, então eu vou parar um pouco, o que eu posso acrescentar, mudar, né? E isso é bom também. Mas que há os empecilhos, vem de bloqueios emocionais, mentais, físicos, né? O cansaço muitas vezes. E a gente fica tentado a desistir, seja de qualquer coisa, de qualquer área que for. Então hoje a reflexão é, não desista. Às
vezes fica um pouco pesado, às vezes fica um pouco chato, às vezes fica um pouco cansativo, né? Mas tudo tem um propósito. E aquele é uma fase que você precisa passar como teste para você se fortalecer, né? Pessoas que vêm e vão, pessoas que muitas vezes dão palpite, os palpiteiros na sua vida, mas eles não estão vivendo o que você está vivendo, eles não sentem o que você sente, né? Você vai explicar, eu sou terapeuta, uma técnica, eu falo assim, eu vou explicar a técnica para você, mas você tem que viver, você tem que vir para a sessão, você tem que experimentar, entende? Só você vai dizer o que você sentiu, né? Você pode mostrar a técnica e falar e mandar post, isso e aquilo, mas como a pessoa vai saber se é aquilo tudo mesmo? Aí eu falo, gente, tem que vir, vem para a primeira sessão, vem para a segunda, né? Faz até a terceira, vê o que isso deu resultado, o que isso mudou. Assim, persistir, né? A gente tende a, quando começa as dificuldades, a gente colocar, nós mesmos colocamos obstáculos, né? Mas dizer que está cansado, que está isso, que está aquilo, e deixa, muitas vezes, nosso sentimento, né? Eu, às vezes, o externo também, colocar barreiras dentro daquela que você vem já batalhando um tempão. Você vem fazendo essas transformações, você vem mudando, você vem estudando, você vem elaborando, né, uma nova vida que você quer viver. Quando você começa a mexer, você vai vendo que aquilo ali que você vivia não faz o mínimo sentido mais, né? Você cansou daquilo ali, cansou, deu tudo que tinha que dar naquela história ali. Não tem mais o da onde tirar, não tem, né, aquela fruta que você vai lá e tira o sumo dela e acabou, não tem, você vai espremer, daqui a pouco ela vai começar a ficar amargosa, né, se for um limão, se for um laranja, porque tem aquela oleosidade, aquilo ali vai te fazer mal, em vez de fazer bem. Então tudo tem aonde a gente pode ir, precisa ir, e depois aquilo se rompe, né, as pessoas saem da nossa vida automaticamente, as pessoas se aborrecem com a gente do nada, né? Quando vê que você está crescendo, que você está expandindo, que você está, né, querendo viver novas coisas, aí você é taxado como metida, né? Você é a metida da família, você quer ser a riquinha, você quer ser isso, quer aquilo. Porque muitas vezes a pessoa está com a ferida dela aberta ainda. E não é culpa dela. São situações que já vêm muito tempo, né, ali dentro dela, dentro do contexto familiar, e ela foi agregando tudo aquilo ali. Mas você também não tem culpa que ela ainda está com aquela ferida e ela não busca curar aquela situação que ela tem ali que incomoda. Quando ela vê o outro crescendo, quando ela vê o outro expandindo, quando ela vê o outro melhorando, né? O outro tendo êxito. Mas por que está tendo êxito? Por que ele está melhorando? Porque está se mexendo. Porque muitas vezes você deixou de comprar uma coisa supérflua para comprar um livro, né? Você muitas vezes apertou seu orçamento para você comprar um curso, que não é barato, os cursos, né? Para você fazer uma viagem, vamos escutar uns fogos aí. Você vai ter esses momentos que as pessoas vão questionar a sua expansão, quando você mudou. Nossa, mudou, tem algo diferente em você. Sim, porque você muda por dentro, né? Você expande, você está expandindo o seu eu, né? Você está botando toda a potência que você tem, né, em pequenas doses, para você conseguir aquilo que você quer, para você fazer a mudança que você quer, né? E você, quando você é energia, então você vai expandindo, você vai abrindo, né? O seu campo ele vai abrindo, igual quando a gente joga uma pedrinha lá numa água e faz aquelas ondas, né? Em qualquer lugar, a gente fala de lago, tudo, mas até se botar uma bacia com água, se quiser fazer essa experiência, enche
e joga alguma coisa dentro e ela bate ali no meio e ela vai formando ondas. Quem nunca viu, quem nunca percebeu. Então você está mudando lá dentro, você está abrindo, né, com o seu campo está expandindo. Então ele vai começar a agregar pessoas que também estão nesse processo de expansão, de querer conhecimento, de botar conhecimento em prática, de fazer a troca. Né? E aquele que não está, que ainda está naquele processo de desgaste, de muito esforço, de muita luta, né? de coisas, né? Sentimentos, ações negativas, ele vai começar a se incomodar, né? Começa a incomodar aquelas pessoas que estão à sua volta. Eu lembro que uma vez eu fiz uns postzinhos, mandei para um grupo, umas pessoas que, né, que já vinham comigo um tempo. E uma dessas pessoas disse, nossa, tá metida, hein? Metida por quê? Porque eu tinha feito um curso e estava colocando para as pessoas, justamente as pessoas que me conheciam, né, para me dar força para poder, né, botar o meu plano em ação. E você vê quem está a favor e quem está contra e quem quer que você esteja sempre abaixo dela, né? Aí eu tenho dentro de uma classe, eu tenho uma situação melhor, né? Eu sou viúva, recebo pensão, né? Ou já sou aposentada, tenho um rendimento melhor do que o outro. Eu quero que você sempre fique ali embaixo, entendeu? Aquela falsa ajuda, né? Ah, deixa que eu pago isso aqui pra você, deixa, né? Sai, quer pagar, quer isso. Não é que todo mundo seja assim, gente. Tem pessoas que são verdadeiras, tem pessoas que quando você sai com elas, fazem questão de pagar seu almoço, de pagar seu jantar, como troca da sua energia que você tá ali. Né? Às vezes a pessoa pediu, vamos sair, tô precisando sair, tô precisando expandir um pouco, né? E conversar um pouco. E você doa um pouco daquele seu tempo para ela e ela se sente no dever, muitas vezes, entre aspas. Não, vamos, que deixa que eu pago. Eu tô convidando você e deixa, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa, porque eu tô precisando de alguém para conversar, para falar um pouco de mim. Né? E você, tá bom, vamos sim. E a pessoa paga com o intuito de uma troca, né? Você deu o seu tempo e ela tá pagando aquele almoço, aquele cafezinho, como um gesto de carinho, de dizer assim, pô, obrigado por você estar aqui. Mas há pessoas que fazem isso com o intuito de dizer, eu sou superior, eu estou superior a você no momento. Eu estou te ajudando e você tem que ficar naquela posição a vida inteira para eu poder me sentir melhor e ficar te ajudando e depois de ficar falando para outro que eu fiz isso, que eu fiz aquilo para fulano de tal. Né? Então, e a vida tem pessoas que não vão gostar mesmo, vão ficar com raiva, vão ficar com inveja, né? Vão achar que você não é merecedor, né? Vão botar o chamado olho grande, a inveja. São energias e existe, né? Tem pessoas que querem você sempre naquele patamar e ela é sempre acima. Você começa a subir, expandir, começa a ficar igual e daqui a pouco você melhora mais um pouco, passa esse patamar dessa pessoa, ela se sente ofendida, né? É a ferida, né? São as feridas que a gente traz dentro do nosso ser. Ninguém pode ser melhor do que eu preciso estar sempre sendo a majestade né, o rei, eu quero ser o rei ou a rainha daquele grupo, daquele sistema e ninguém pode ultrapassar aquilo ali, só eu. Só eu que posso estar bem. E todos precisam de mim, eu sirvo a todo mundo e depois eu falo para todo mundo o que eu fiz. Infelizmente há pessoas assim, tem pessoas ótimas que chamam para tomar um café e não, deixa que eu pago aqui um café, deixa que eu pago esse lanche pra gente, né? Com tanta amorosidade. Então há casos e casos, há luz e sombra o tempo todo dentro de todos nós, todos.
né? Aquele amigo mais maravilhoso e perfeito, ele tem a luz e a sombra. Né? Ele vai ter um momento de sombra que você muitas vezes vai tomar, opa, que eu não conhecia esse seu lado, né? Mas existe. Ele está lá guardadinho, uma hora ele vai igual a pantera, né? Igual os felinos, né? Os felinos estão muito quietinhos e de repente eles dão um salto e mostra quem eles são, né? A energia que tem contida dentro deles. Eles continuam sendo felinos, são domesticados, dormem com a gente, né? Come na nossa mão, mas a essência deles é única. No momento ele vai dar uma arranhada, ele vai dar uma mordidinha, né? Porque a essência é o lado luz e sombra que todos nós temos, né? O tempo todo. E o recado hoje é: não desista. Os empecilhos vão acontecer, as barreiras vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, mas são testes. É o quanto eu quero mudar, é o quanto eu consigo administrar meu dinheiro, para eu ter aquele movimento que eu preciso, é o quanto eu consigo administrar, quanto eu consigo economizar, como eu distribuo a minha finança para que eu possa alcançar aquilo que eu quero, que eu preciso, daquele movimento. Então eu tenho que reformular a minha finança, eu tenho que reformular meu horário de atendimento, eu tenho que reformular qual é o curso que está agora precisando entrar na minha vida e como eu vou pagar esse curso, essa viagem que eu preciso ir lá fazer uma reciclagem de tal lugar, como eu vou, né? Quais são os gastos. Então tudo isso são testes que a gente vai vivendo para a gente ver se a gente está pronto. O universo diz: peraí, deixa eu ver se ela está pronta mesmo, ou ver se ele está pronto, né? Se ele consegue administrar o pouco, ele vai conseguir administrar o muito. Se ele pega o pouco e ele né, evapora tudo em 2 minutos, entra numa mão e sai na outra e não tem aquele contexto, não, eu vou deixar um pouquinho ali, né, uns R$50 lá na minha gavetinha e esqueço lá, deixo lá. Um dia eu tô precisando disso, eu acho que eu guardei um dinheiro em tal lugar. E a gente vai lá, pô, fica feliz da vida, né? Eu já tinha esquecido e de repente eu lembro, poxa, eu tinha botado aquele dinheiro lá, naquela caixinha, naquela carteira lá, que eu não uso mais, eu botei lá e deixei lá, né? E serviu naquele momento que, poxa, eu não tenho dinheiro aqui, eu não quero ir no banco, acontecer uma coisa, né? E você precisa daquele dinheiro ali naquela hora, tá sem internet, seja o que for. E você lembra que tem aquele dinheirinho lá, né, que você deixou guardadinho lá. Então são testes. Vai entrar pessoas, ou já tem pessoas questionando, botando defeito, né, e te chamando para curtir o final de semana toda hora. Você, não, eu não posso, que eu estou estudando, que eu estou fazendo isso. Poxa, mas você só estuda, só trabalha, só faz isso. Não tem mais tempo para os amigos, para as amigas. Poxa, tá metida. Tá metida, não pensa mais nas amizades. Não, pensa nas amizades, mas tem momento que a gente tem que se priorizar, né? Não, eu estou nesse momento de me priorizar e de botar fogo em algumas coisas. Eu preciso do tempo. Se não tiver, não tirar esse tempo para mim, aí as coisas não andam. Mas continuo gostando de vocês. Um abraço e até qualquer dia, né? E automaticamente as pessoas vão saindo. Seu campo vai expandindo e o próprio campo vai limpando. Porque é como se fosse uma barreira invisível que aquela criatura que só quer te tirar para beber, para festinha, para isso, para aquilo, né? E quer sempre botar um obstáculo. Vamos só um pouquinho. E te tira daqui do teu contexto e te chama de metida, né? Que agora não gosta mais disso, daquilo. Tudo bem, cada um vai pensar o que tem que pensar. E cada um vai viver o que tem que viver. E a gente não pode deixar os obstáculos externos invadir o nosso contexto, a nossa ambição, né? Nós estamos vivendo uma ambição de que eu quero melhorar, eu quero construir algo. E para isso eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, eu preciso
focar no meu trabalho, eu preciso focar no meu estudo, eu preciso, né, conseguir administrar a minha vida em todos os contextos para que eu consiga chegar onde eu quero. Se eu começo a desviar, né, os pensamentos, você fala, é verdade, eu vou. E aí daqui a pouco você está de novo naquele meio onde você fez tantos sacrifícios para sair, né? Vai um retrocesso, vamos dizer assim. Não que você não vai continuar com as amizades, né? Mas tem amizades que valem a pena e outras que não valem a pena. Então, o que a gente agrega para a nossa vida? As pessoas que estão evoluindo, que estão construindo, que estão expandindo, aquelas pessoas que só querem ficar no barzinho, né? Só querem ir para festa, só querem isso, só querem coisas fúteis muitas vezes. Você vai conversar, não tem nada de conteúdo para conversar com você, porque não lê, não estuda, entende? Não que esteja errado, é cada um vivendo o seu momento, a sua história. A gente só não pode deixar que aquelas pessoas atrapalhem nossa evolução, o que a gente realmente quer. Os testes vão vir. As pessoas vão vir, as pessoas vão falar coisas horrorosas muitas vezes e a gente não pode se abalar. Então é isso. Eu desejo que essa informação chegue a alguém. Chegou muita coisa ontem para mim. Eu até tentei fazer um vídeo ontem à noite, mas tinha muito barulho externo. E hoje eu acordei bem cedinho, na madrugada, para poder fazer com mais calma, mais tranquilidade. E desejo que ajude alguém. Não deixe se abater. Tá? Vai acontecer coisas para te atrapalhar, para nos atrapalhar, mas foco. Foco no que realmente é importante. E tem hora que a gente tem que ser um pouquinho egoísta, né? E voltar para nós mesmos, né? Para o nosso interior, o nosso eu. Um abraço. Se puder, dê o like. E até a próxima.